Hoje vamos falar sobre as últimas novidades em tecnologia, veículos elétricos e notícias da Tesla, incluindo o próximo chip de direção autônoma de nova geração da Tesla. Um grande marco foi alcançado. O Cybercab finalmente começou a oferecer viagens reais. Novo versão alongada do Model 3 a caminho, Apple processando a OpenAI e mais novidades. Vamos começar. Primeiramente, hoje na Tesla, a Samsung Foundry anunciou que o chip de direção autônoma de nova geração, IA5, chegou à fase de tape-out. Tape-out é o momento em que o design de um chip está finalizado e travado, e então é entregue para a fábrica realmente começar a produzi-lo. Então, esse é o passo imediatamente anterior à produção real. Um engenheiro principal da Samsung Foundry anunciou que está programado para ser fabricado na nova planta em Taylor, Texas. Essa é a fábrica que a Samsung está construindo perto da Giga Texas. Elon postou o design do IA5 em abril, então sair disso para um chip finalizado, com o tape-out concluído em poucos meses, é rápido para algo tão complexo, embora ele já tenha mencionado o tape-out antes. O IA5 representa um grande avanço em relação ao chip atual dos carros, oferecendo cerca de 8 vezes mais poder de processamento e muito mais memória, essenciais para rodar modelos de direção autônoma maiores e mais inteligentes. A localização em Taylor, Texas, é crucial por abrigar a fábrica mais nova da Samsung nos Estados Unidos, resultado de um acordo de 16,5 bilhões de dólares para produzir chips da Tesla. Assim, os chips mais avançados da Tesla seriam feitos aqui, próximos à fabricação dos carros e robôs, e não no exterior. Eles dividem a produção entre a fábrica da Samsung em Taylor e a da TSMC no Arizona, porque a Tesla precisa de muitos desses chips. Elon afirmou que são necessárias centenas de milhares de placas IA, 5 prontas antes de instalar o chip nos carros, e nenhuma fábrica consegue produzir isso rapidamente sozinha. Agora, para entender o poder desse chip, os números divulgados colocam 2 desses chips IA5 no mesmo nível de um dos principais processadores Blackwell da Nvidia, que basicamente é o padrão ouro para a computação de IA atualmente. Antes de mais nada, é importante saber para onde esses chips vão, pois a Tesla afirmou que o IA5 será usado primeiro no Optimus, o robô, antes de chegar a um carro. Isso na verdade não vai liberar a próxima grande atualização de direção autônoma para os carros atuais. Muitos viram isso e logo perguntaram se seus carros receberão o IA5 no próximo ano. A resposta é que provavelmente não tão cedo. Claro, a gente não sabe completamente e nunca pode saber totalmente, mas os robôs no Cybercab são os primeiros da fila aqui. A Tesla afirmou que os carros atuais já possuem o hardware necessário e alcançarão direção autônoma sem supervisão, segundo eles. Isso se refere à próxima geração de Teslas, não a uma atualização dos carros atuais. Um chip finalizado é um projeto concluído e enviado à fábrica. Deixa de ser apenas um plano e passa a executar tudo o que a Tesla deseja com IA. Tesla anuncia que em breve funcionários farão passeios no Cybercab na Giga Texas. Apesar de ser algo mais modesto do que parece, é um marco importante. Para quem é novo nisso, o Cybercab é o robotáxi da Tesla feito do zero, um veículo dourado de 2 lugares sem volante nem pedais. Já construíram centenas, mas ainda não podem vendê-los legalmente, porque o carro não dirige sozinho sem supervisão em larga escala. A conta oficial da Tesla publicou um vídeo de um Cybercab dourado autônomo no estacionamento da Giga Texas, anunciando que os passeios para funcionários começarão em breve. O que você precisa saber é que isso ocorre no campus da fábrica, ainda não na rede pública de robotáxis em Austin. A Tesla não revelou a rota, o tamanho da frota, nem se os passeios saem da propriedade privada. Para outros fabricantes, um carro dirigindo sozinho em um estacionamento não seria novidade, mas o chefe de engenharia do Cybercab da Tesla disse que executivos já fizeram cerca de 50 viagens nas últimas semanas, então as pessoas realmente estão usando o veículo. O vídeo original mostrava um passageiro alterando a direção das saídas de ar pelo app da Tesla no celular, mas a Tesla apagou e republicou uma versão sem essa cena. Então isso confirmou que o recurso é real, No Cybercab você poderá mudar não só a temperatura, mas também a direção para onde o ar está apontando diretamente pelo aplicativo Robotaxi antes do carro te buscar. No aplicativo do Tesla, hoje só dá para ajustar a temperatura ou ligar bancos aquecidos e ventilados. Não é possível fazer mais que isso. No hardware, o Cybercab de produção tem sistema duplo de GPS, garantindo um posicionamento bem mais preciso que um Tesla comum. Isso faz diferença quando não há alguém para notar se o carro pensa estar na faixa errada. Documentos da Tesla indicam que o Cybercab opera no modo autônomo SAE nível 4 e possui tração dianteira com um único motor, algo incomum para a Tesla. Nas vias públicas, a Tesla está realizando testes de engenharia reais no centro de Austin com cerca de 34 desses carros sem volante, com um monitor de segurança sentado no banco do passageiro, já que não há nada para segurar do outro lado.
No aspecto legal, as regras federais ainda exigem volante, pedais e espelhos. Segundo relatos, a Tesla nem pediu a isenção necessária para operar esses veículos sem um humano. Eles querem lançar corridas pagas de Cybercab ainda este ano, começando por Austin. A burocracia vai ter que correr atrás, mas as coisas costumam andar rápido no Texas. Sobre o design, Nick Cruz-Patani destacou o Cybercab. Com fundo plano, formato de gota, sem retrovisores e calotas aerodinâmicas, ele pode ser um dos veículos de produção mais aerodinâmicos já feitos, talvez o mais aerodinâmico. O formato plano e aerodinâmico faz com que ele consuma pouquíssima energia e, em um carro projetado para rodar o dia todo, essa economia representa menos gastos para a Tesla em cada viagem. Resumindo, o carro está praticamente pronto e o hardware impressiona. Falta apenas uma direção autônoma confiável para operar sem ninguém a bordo. Enquanto isso, mais de 100 Cybercabs seguem parados na fábrica, circulando apenas no estacionamento para os funcionários. Definitivamente há progresso aqui, mas ainda não é o que todo mundo realmente está esperando. Se você gosta desse tipo de notícias sobre tecnologia e Tesla, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos vídeos. Hoje, a Waymo ativou corridas totalmente autônomas em Las Vegas e anunciou que Denver, San Diego e Tampa também terão o serviço em breve. A Waymo, da empresa-mãe do Google, é a operadora de robotáxis mais consolidada, realizando centenas de milhares de corridas pagas semanalmente. Cada cidade inicia atendendo só funcionários, como faz a Tesla, e depois abre ao público nas semanas seguintes. Em Las Vegas, o serviço agora é totalmente sem motorista, sem monitor de segurança no banco da frente. Os números são altos porque a Waymo tem cerca de 3.500 carros e já fez mais de 20 milhões de viagens. Hoje, realiza cerca de 500 mil corridas pagas por semana. Eles querem chegar a 1 milhão de corridas pagas por semana até o fim do ano, e levantaram 16 bilhões de dólares neste ano, avaliados em 126 bilhões para financiar essa expansão cidade por cidade. O momento mostra que a Waymo não desacelera, já que ocorreu logo após vários carros da empresa ficarem presos e serem rebocados por causa dos fogos de 4 de julho em São Francisco. Eles se recuperaram rápido e intensificaram a expansão. Estão avançando rápido e hoje são o principal concorrente do projeto de robotáxi da Tesla. E não é só a Waymo. A Zoox, empresa de robotáxi da Amazon, recentemente apresentou seu robotáxi de produção redesenhado e anunciou Austin e Miami como suas próximas cidades. Então todo esse setor está realmente esquentando ao mesmo tempo. Parece que dentro de alguns anos teremos muitas opções praticamente em todos os lugares. Sobre os robotáxis, a NHTSA emitiu alerta para empresas de carros autônomos sobre seus veículos atrapalharem socorristas de emergência. A NHTSA, agência que regula a segurança veicular nos Estados Unidos, afirmou haver um padrão de robotáxi entrando em cenas de emergência e bloqueando ambulâncias e caminhões de bombeiros. Eles mencionaram Waymo e Tesla. Eles pararam antes de tomar qualquer medida formal, mas um alerta público para toda uma indústria como esse geralmente é o passo imediatamente anterior a isso. Essa é uma parte difícil da direção autônoma, pois esses carros já são mais seguros que pessoas na condução diária. São momentos caóticos que ocorrem às vezes, como multidões saindo de eventos ou policiais sinalizando o trânsito em que eles ainda ficam travados. Em Nova Jersey, o senador estadual Andrew Swicker apresentou um projeto de lei que exigiria que carros autônomos usassem câmeras mais 2 outros tipos de sensores, provavelmente lidar e radar, para operar no estado. Essa parece ser direcionada diretamente à Tesla, porque eles são a única empresa que usa apenas câmeras, enquanto a Waymo e quase todas as outras usam câmeras, lidar e radar juntos. Se esse projeto de lei se espalhar, a Tesla pode ser impedida de operar em alguns estados, a menos que mude sua abordagem, o que já afirmou que não fará. A tecnologia evolui, mas as regras ainda estão sendo definidas. O novo modelo EQL estendido de 3 fileiras será lançado em breve nos Estados Unidos, e foi visto em testes na Alemanha. Uma das primeiras vezes que vemos isso na Europa, refletindo o crescimento da linha da Tesla em ambas as pontas. Veículo de imprensa europeu flagrou o carro rodando em uma pista de testes com frente e traseira camufladas, placas alemãs e rodas de 20 polegadas dias após o lançamento nos Estados Unidos. Isso indica um lançamento europeu já em setembro ou outubro. Houve cerca de 3 meses entre o Model e Performance ser visto em Nürburgring e seu início de vendas, por isso faz sentido parecer ser a versão de performance desse carro. Se a Tesla adotar a mesma estratégia de preço na Europa, o Model Y começaria por cerca de 67 mil euros na versão normal, tornando-se o Model Y mais caro disponível lá, ao menos na série de lançamento. E realmente parece que o que eles estão testando aqui é a versão de performance mais rápida desse carro.
Eles ainda não lançaram uma versão de performance do Model YL, que substitui o Model X, antes disponível na versão Plaid. Por isso, é provável que planejem uma versão de performance assim que o carro estiver disponível em todos os mercados com suas versões atuais. Acho que é uma ótima notícia para esse carro em geral vê-lo sendo testado lá, mas espero que isso signifique que dentro de 1 ou 2 meses teremos uma versão de performance chegando. Nos Estados Unidos, o cronograma do Model YL parece estar sendo adiado. Entregas da série de lançamento do Model YL foram adiadas para outubro e novembro, mais tarde do que o esperado. Se isso é por causa do fornecimento ou apenas por uma demanda enorme, vamos ver. Mas se você encomendou parece que esse é o novo prazo agora. Mas pode ser que esse seja o novo prazo, porque setembro já está totalmente preenchido. Então, do outro lado do espectro, uma fonte bem conectada na China, Chris Jiang, diz que o Model 3L está a caminho. Será uma versão alongada do Model 3, similar ao conceito do Model YL, mas para sedã, possivelmente uma perua. Chris Jiang é uma fonte confiável sobre a Tesla na China, então isso realmente pode ser possível. A versão que o pessoal está comentando é um Model 3 com uma abertura de porta-malas estilo Model S, mais espaço para bagagem e um pouco maior. Basicamente um Model 3 mais espaçoso e sofisticado que fica acima do modelo padrão, e que é alongado no comprimento em vez de ser mais alto. Se você considerar a Tesla hoje, o Model S e o Model X já foram descontinuados. O Model YL está assumindo o papel do antigo Model X como carro familiar maior. Assim, o Model 3L pode ser uma opção menor para substituir o Model S, oferecendo alternativa para quem buscava um sedã premium, já que o Model S não está mais à venda. Acho que isso pode ser algo muito importante e acabar se tornando um carro muito popular. As pessoas preferem carros versáteis, mas não enormes, por isso o Model 3L faz sentido aqui. E tem mais uma. A Tesla entrou com uma papelada de certificação na China para um Model Y Performance. Então, o Model X Juniper de alta performance vai chegar lá muito em breve. O padrão é bem claro em toda a linha. Com o Model S e o X aposentados, a Tesla está expandindo e dividindo os dois carros que restaram, o Model 3 e o X-Coupe, em uma variedade de versões para cobrir as lacunas deixadas por esses modelos. Eles também desdobram esses carros, por assim dizer, em versões mais baratas. Inicialmente, estávamos animados com um veículo novo e mais barato, mas acabou sendo só as versões básicas do Model 3 e Model X. E agora eles têm as versões mais baratas, as versões mais caras e o Model XL, talvez um Model 3L em breve. Ao mesmo tempo, em relação aos novos produtos da Tesla, houve um avistamento muito interessante esta semana, um carro coberto que não se parece com nenhum outro veículo da Tesla. Agora, de certa forma, isso parece um Model 3, mas quando você vê à frente, acho que fica bem claro que se esse é um carro da Tesla parado ali e propositalmente coberto, provavelmente é o Roadster. Isso aconteceu na sede de engenharia da Tesla e parece ser o primeiro indício de que eles preparam o novo Roadster para anúncio. Isso era para ter voltado em abril, e agora já é julho, e ainda não vimos isso. A Tesla vem falando sobre isso há muito tempo e vem adiando isso há quase uma década. Sabemos que ainda estão trabalhando e querem uma demonstração de engenharia realmente insana. Primeiro virá uma demonstração, e talvez esse seja o carro que eles vão mostrar pra gente. E aí veremos o que realmente vai acontecer com preço e produção. Eles ainda devem o Roadster a muitos que participaram do programa de indicações, então vamos ver como será o lançamento. É louco ver que eles realmente estão focados no Model 3 e no Model Y, fazendo várias variações desses modelos, enquanto aparentemente ainda estão trabalhando no Roadster. E essa pode ser a nossa primeira visão dele até agora. Próxima notícia. Do lado do software, a Tesla ampliou o aviso de ponto cego com o carro estacionado para mais carros. Esse é o recurso em que o carro emite um aviso sonoro e segura a porta na primeira puxada se detectar um ciclista ou outro carro se aproximando ao seu lado enquanto você está prestes a sair. Agora chega ao novo Model X e aos antigos Model S e X, mas a principal novidade é na inteligência artificial. Um vice-presidente da Tesla confirmou que eles estão desenvolvendo uma integração mais profunda do Grok no sistema de direção totalmente autônoma. Grok é o assistente de IA da SpaceX IA, empresa de Elon Musk. A ideia é conversar com o carro em linguagem natural para mudar a forma como ele está dirigindo, sem buscar opções em menus durante a condução autônoma. Elon já havia sugerido essa ideia, mas agora, com o vice-presidente confirmando publicamente o desenvolvimento, é a primeira prova concreta de que está realmente acontecendo, e não só uma sugestão de Elon Musk em uma ligação. Próxima notícia. A Tesla divulgou o vídeo mostrando a antiga linha de produção dos Model S e X em Fremont sendo desmontada para dar lugar ao Optimus. Optimus é o robô humanoide da Tesla. Fremont foi onde o Model S e o Model X foram fabricados desde o início por anos, até terem a produção encerrada no início deste ano. O vídeo mostra a linha sendo desmontada e remontada como a primeira linha de produção do Optimus.
Então, o mesmo chão onde eram fabricados os carros topo de linha da Tesla está sendo transformado em uma fábrica de robôs. E ver isso realmente acontecendo em vídeo causa um impacto diferente do que apenas ouvir eles falando sobre isso. Os primeiros robôs dessa linha devem sair em breve, embora Elon continue mantendo as expectativas baixas sobre a velocidade desse aumento de produção. Provavelmente também ficará restrito ao uso interno por um bom tempo. Independentemente da sua opinião sobre esses prazos, é marcante ver a linha que fez o Model S sendo desmontada para dar lugar a robôs. É uma troca que realmente mostra onde a Tesla acredita que está o seu futuro. No setor de energia, a Tesla fechou um dos maiores acordos de baterias já anunciados. Firmaram parceria com a EcoSoft para um grande pedido de Megapacks de até 3 bilhões de dólares. O Megapack é a bateria industrial da Tesla usada para armazenar energia na rede elétrica, enquanto a EcoSoft atua com tecnologia de infraestrutura digital de redes de energia. O acordo abrange mais de 15 gigawatts-hora de armazenamento no Reino Unido, Europa Ocidental, Golfo e Índia. O vice-presidente de energia da Tesla disse que este é um dos maiores contratos únicos de Megapack já feitos e não é um caso isolado. Isso faz parte de uma sequência em que a Tesla fechou cerca de 9 bilhões de dólares em novos pedidos de Megapack, mais de 40 GWh de baterias em poucas semanas. É muito armazenamento de energia para a rede garantido rapidamente. Pouco se fala desse lado da Tesla, apesar de eu comentar, mas os contratos aumentam e o setor de energia se torna um dos mais importantes da empresa. Será fundamental para ter infraestrutura de IA futuramente, então vale observar essa área da empresa. A Tesla está abrindo sua linha ativa de baterias, 4680 na Giga Texas para startups externas, algo incomum para uma empresa que prefere fazer tudo internamente. O programa se chama Cell Giga Challenge e permite que empresas externas entrem e testem sua tecnologia diretamente na linha real de baterias 4680 na fábrica. A 4680 é a célula de bateria de próxima geração da Tesla, aquela que eles vêm tentando produzir em massa há anos, e eles encontraram verdadeiros gargalos para realmente fabricá-las em grande escala. É por isso que, atualmente, ela só está presente na Cybertruck. Essa é a Tesla, empresa que costuma fazer tudo internamente, mas admite que pode precisar de ajuda externa para fabricar sua bateria. Startups podem propor projetos de materiais, equipamentos, automação e IA, com inscrições até 24 de julho. Berlim amplia a produção de células 4680 para atingir 18 gigawatts-hora anuais, tornando-se uma das maiores operações do setor na Europa. Resolver esse gargalo impacta diretamente o número de carros que podem construir lá. A célula 4680 era para ser a grande vantagem da Tesla, mostrando que a escalabilidade é o fator mais importante dessas tecnologias. Eles conseguem provar isso no laboratório e já fazem isso há algum tempo, mas isso não importa muito porque eles querem essas células em todos os carros deles. Próxima notícia de hoje, lá na Apple, eles acabaram de levar a OpenAI ao tribunal, e a acusação basicamente é de espionagem corporativa. Apple processou a OpenAI em tribunal federal, acusando-a de roubar segredos comerciais para criar seu hardware de consumo. A queixa diz que o roubo ocorreu, abre aspas, em todos os níveis, da equipe técnica ao diretor de hardware. Esse diretor de hardware é Tang Tan, que era vice-presidente na Apple, e ajudou a liderar o iPhone, o Apple Watch e os AirPods antes de sair. A Apple afirma que ele orientou candidatos a levarem peças reais da empresa para entrevistas e cita um ex-funcionário que, segundo eles, saiu com um laptop da Apple. A Apple disse que mais de 400 ex-funcionários, muitos das equipes de design de chips e de IA embarcada, agora trabalham na OpenAI. O contexto aqui é que eles costumavam ser parceiros. O ChatGPT foi integrado ao iPhone há alguns anos. As coisas pioraram quando a OpenAI comprou a startup de hardware de Johnny Ive por 6,4 bilhões de dólares americanos para criar seus próprios dispositivos. E agora a Apple vê claramente esse hardware como uma ameaça real. E no fim das contas é disso que se trata. A OpenAI está tentando construir algum tipo de dispositivo de IA que não seja um telefone, e para isso, eles contrataram muitas das mesmas pessoas que criaram o iPhone, o Apple Watch e os AirPods. Então a Apple está vendo a equipe por trás de seus produtos mais importantes ir ajudar um rival a construir o que vem a seguir, e agora eles estão tentando impedir tudo isso na justiça. É uma reviravolta, pois o ChatGPT seria a grande integração nos iPhones da Apple, e isso até aconteceu, mas a empresa vacilou quanto à Apple Intelligence. Agora, a OpenAI acha que o acordo não valeu e a Apple os processa por roubo de segredos comerciais de hardware. Próxima notícia de hoje. Lá na Anthropic, a empresa por trás do cloud, eles acabaram de estender o acesso gratuito ao seu modelo mais poderoso, o Fable 5 mais uma vez, até o dia 19 de julho, em vez de mudar para o modelo de cobrança por uso, como todo mundo esperava. Também ampliaram os limites para programação em 50%. Enquanto isso, o concorrente da OpenAI para o Fable, o GPT 5.6, foi liberado para todo mundo em 3 modelos: Sol, Terra e Luna.
O Sol é o principal e melhor modelo para a programação deles até agora. Ele é mais eficiente para a programação que a geração anterior. Eles lançaram junto um novo produto chamado ChatGPT Work, que é voltado para usar esses modelos em trabalhos reais dentro de uma empresa, não apenas para responder perguntas em uma janela de chat, e parece ser o concorrente deles para o Claude Cowork. Todas essas empresas agora evoluem dos chatbots para ferramentas reais de trabalho. Em poucos dias, 2 principais laboratórios dos Estados Unidos lançaram seus melhores modelos ao público simultaneamente, após meses de bloqueio do governo para revisão de segurança. É interessante ver pessoas envolvidas com essa tecnologia comentando as diferenças, pois usam o Fable 5 por semanas e depois testam o GPT mais recente, afirmando que é muito bom. A concorrência aumentou com a entrada de um terceiro na área de programação. A IA da SpaceX lançou o Grok 4.5 feito para engenharia do mundo real e treinado com dados do Cursor, ferramenta de programação recém-adquirida. Ele ficou em quarto em um grande ranking de IA, à frente de todas as versões do Gemini do Google, e tem preço baixo para atrair desenvolvedores. Esses laboratórios agora competem em preço, não apenas em potência. A Anthropic oferece seu melhor modelo gratuitamente para reter usuários. A OpenAI busca o lançamento mais amplo possível, enquanto o Grok baixa o preço para competir. Então, se você usa qualquer uma dessas ferramentas para o trabalho, este é o momento em que elas ficam visivelmente melhores e mais baratas ao mesmo tempo. No mundo dos veículos elétricos, 2 concorrentes da Tesla vivem situações distintas, mas as notícias são ruins para a Lucid. O novo CEO está promovendo cortes profundos. Ele cortou cerca de 18% da força de trabalho deles nos Estados Unidos e está considerando cortes de até 40% da equipe europeia. Eles suspenderam a previsão de produção anual enquanto elaboram um novo plano e oferecem financiamento com 0% de juros por 72 meses para escoar os SUVs Gravity não vendidos. Rivian segue caminho oposto, pois o SUV R2 mais acessível já foi entregue aos clientes por cerca de $58 mil com versão ainda mais barata prevista. E o R2 é justamente o modelo no qual a Rivian está apostando, porque custa muito menos para fabricar do que as picapes e o SUV maior deles. Então isso mostra uma grande diferença entre essas empresas. A Lucid continua fabricando carros que as pessoas adoram, mas está perdendo muito dinheiro nesse processo, enquanto a grande aposta da Rivian em um carro mais barato é justamente a que está começando a dar resultado. Agora, ainda falando do mundo dos carros elétricos, a Toyota acabou de conseguir uma verdadeira reviravolta. As vendas de veículos elétricos da Toyota nos Estados Unidos mais que dobraram no primeiro semestre do ano, subindo 136%, tornando-a a principal marca do setor, atrás apenas da Tesla. A maior parte dessas vendas é do SUV elétrico deles, o BZ, que custa menos de $35 mil e agora tem autonomia de até 314 milhas de autonomia. Há um ano, a Toyota basicamente estava atrás de todo mundo em veículos elétricos, e agora eles estão à frente da VW, Rivian, Kia e do resto. Interessante é que a Toyota, por anos, defendeu que veículos elétricos não estavam prontos e preferiu apostar nos híbridos. Agora que o SUV elétrico deles tem preço justo e boa autonomia, vende mais que marcas que investiram só em elétricos desde o começo. É ótimo ver progresso aqui, mas também é diferente ver uma empresa crescer 136% a partir de um número que nem era tão bom assim para começar. Já na Austrália, no mês passado, todos os 7 carros elétricos mais vendidos do país vieram de fábricas chinesas, todos eles. Diversos desses carros, como o BYD Auto e o BG4, são vendidos por preços muito inferiores aos praticados aqui, valores que quase ninguém neste mercado consegue igualar. O Tesla Model X foi o veículo número 1 no país, mas como também é fabricado na fábrica da Tesla em Xangai, entra nessa conta. A BYD teve um mês recorde lá, vendendo quase 19 mil carros e terminando como a segunda marca mais vendida em todo o país, não só entre os elétricos, mas entre todos os veículos. Agora, se você juntar esse número da Toyota com o número da Austrália, isso mostra a verdadeira situação. Os carros elétricos vendem bem, especialmente os modelos mais baratos e com melhor custo-benefício, que vem cada vez mais da China. Próxima notícia. A Apple fechou um acordo de mais de $30 bilhões com a Broadcom para fabricar bilhões de chips nos Estados Unidos, seu maior compromisso de produção no país. A Broadcom é uma grande fabricante de chips que já fornece vários componentes de conectividade e sem fio ao iPhone. Mas esse acordo cobre mais de 15 bilhões de chips fabricados nos Estados Unidos, e a Broadcom está investindo $1,5 bilhão do próprio bolso para modernizar uma fábrica em Fort Collins, Colorado, que se tornará o principal local de produção pelo menos até 2031. Essas são peças muito importantes. É o Apple Silicon personalizado, junto aos chips de conectividade sem fio e de radiofrequência, que permitem ao iPhone conectar-se a redes celulares e Wi-Fi. Uma parte importante do que compõe o iPhone está sendo fabricada nos Estados Unidos, o que é importante para o futuro.
Isso segue o movimento de fabricar mais chips nos Estados Unidos em vez do exterior, mostrando um compromisso real com fábrica e cronograma definidos. Isso vem em boa hora para a Apple, já que o negócio de computadores está crescendo muito. Novos dados indicam que a Apple enviou 10% mais Macs no último trimestre, apesar da queda de 5% no mercado de PCs. A Apple foi a única grande fabricante de computadores que cresceu. Todas as outras, como Lenovo, HP e Dell, encolheram. Isso se deve ao MacBook mais barato lançado este ano, que atrai as pessoas e custa a partir de $599, mas subiu para $699 devido à mesma escassez de memória que vamos discutir. A memória de computador encareceu, mudando a forma de atuação da Apple. A situação levou a Apple a testar chips de memória da empresa chinesa CXMT. Decisão polêmica, pois a CXMT está na lista negra dos Estados Unidos por supostos laços com o exército chinês. A Apple não está totalmente proibida de usá-los, mas é arriscado o suficiente para que, segundo relatos, a empresa esteja fazendo lobby junto ao governo para conseguir a autorização. O motivo pelo qual eles estão considerando isso é o custo. O preço desse tipo de memória aumentou de 55% a 60% este ano, e a razão disso é a expansão da IA. Fabricantes de chips focam em memória especial usada por IA, reduzindo a oferta de memória comum para celulares e computadores, o que eleva os preços para todos. É visível a reação geral. A Micron elevou seu investimento nos Estados Unidos para mais de $250 bilhões e iniciou a construção de uma grande fábrica de memória em Nova York, uma de até 4 previstas, visando produzir 40% de sua memória nos Estados Unidos e gerar cerca de 90 mil empregos. A Samsung acabou de registrar um lucro trimestral recorde graças exatamente a esse boom de memória, e mesmo assim suas ações caíram cerca de 7% porque os investidores estão começando a se perguntar por quanto tempo esse gasto com IA pode continuar crescendo. Quando uma empresa registra seu maior lucro de todos os tempos e as ações caem, isso mostra que o mercado está nervoso com a possibilidade de tudo isso ser uma bolha. E o mesmo está acontecendo na China. A DeepSeek, que surpreendeu com um modelo barato este ano, estaria desenvolvendo seu próprio chip em uma fábrica chinesa, sem usar a Nvidia. Toda a cadeia de suprimentos, da Apple no topo a uma startup chinesa, enfrenta o mesmo problema de escassez, e quem paga somos nós, compradores comuns, ao fazer upgrade. Hoje em dia, se eu precisar comprar um SSD, é impressionante como está caro. Próxima notícia de hoje, ainda falando sobre a Apple, Mark Gurman disse que eles vão pular completamente a versão topo de linha da próxima geração de chips deles. Vai ter um chip M6 normal ainda este ano, mas não vai ter M6 Pro nem M6 Max. Isso é importante porque, desde 2020, a Apple sempre lançou versões Pro e Max de todos os seus chips. Pular essas versões é algo inédito. A Apple está ajustando o cronograma para acelerar o lançamento dos chips M7 voltados à IA. Compradores do MacBook Pro de alto desempenho terão que esperar até o fim de 2027 ou depois pelo próximo grande salto, o que é um intervalo bem longo. Também estão atuando em outra área, pois a Apple supostamente desenvolve um MacBook Ultra, seu primeiro Mac com tela sensível ao toque e OLED. Ele trocaria o notch pela ilha dinâmica, igual ao iPhone. A Samsung já envia essas telas para a Apple, e o modelo é esperado em versões de 14 e 16 polegadas, com preço acima do MacBook Pro atual. Ele está sendo preparado para substituir o Pro futuramente. Além disso, houve uma pequena atualização para o Apple Pencil nesta semana. Gurman afirma que novos Apple Pencil serão lançados na próxima primavera, inclusive um com bateria substituível pelo usuário, novidade para acessórios da Apple. Se você usa um Mac da linha Pro e está pensando em fazer upgrade, este é um momento interessante. Próxima notícia. A Meta iniciou produção em massa de seu chip de IA. Ele se chama Iris e entra em produção em setembro. A Meta sempre dependeu dos chips da Nvidia, então criar seu próprio chip é um grande passo para reduzir essa dependência. Isso coloca a Meta junto com Google, Amazon e Microsoft, que também desenvolvem chips de IA. Ninguém quer pagar sempre os preços da Nvidia, então quem pode estar buscando desenvolver internamente? Um memorando interno vazado diz que a Meta quer basicamente dobrar sua capacidade de computação para 14 GB até 2027 e lançar um novo chip personalizado a cada 6 meses. Eles estão investindo até $145 bilhões este ano em infraestrutura de IA. Dá pra ver que esse dinheiro está sendo investido mesmo, porque a Meta acabou de iniciar a construção do seu primeiro data center no Canadá, uma instalação de $13 bilhões em Alberta, que é o 33º data center deles no mundo. É o lado físico de tudo isso. Dobrar a capacidade de computação exige grandes prédios cheios de chips e muita energia, com todos nessa corrida avançando o mais rápido possível. Agora, a segunda história da Meta nessa semana é sobre os óculos deles. Relatórios indicam que a Meta testa protótipos chamados de óculos supersensoriais.
Os óculos registram áudio constantemente e tiram fotos a cada poucos segundos, criando uma memória contínua do que você vê e ouve, permitindo perguntas posteriores. Estão testando duas versões, uma como óculos de sol e outra com lentes de grau. Isso já soa insano, mas o mais preocupante é que, segundo relatos, a Meta cogita deixar a luz de gravação apagada nesse modo, tratando como recurso de IA, não como gravação ativa. É realmente uma questão de privacidade, porque esses ainda são protótipos previstos para daqui a alguns anos, e a tecnologia é impressionante, mas gravar constantemente as pessoas ao seu redor sem nenhum indicador é um limite com o qual muita gente não vai se sentir confortável. Eu adoro usar meus óculos Meta Ray-Ban quando estou em turnê em uma cidade nova. Andando de patinete por Paris, consegui imagens legais com esses óculos. Também gosto de usá-los no palco ao tocar bateria. Mas a questão é que eu nunca me sinto realmente confortável usando esses óculos em uma conversa normal com as pessoas, porque você sempre sente que elas ficam um pouco preocupadas se estão sendo filmadas e talvez não sejam tão abertas na conversa com você. Acho que esse recurso levaria a outro nível e entendo eles defenderem, já que você não pode acessar essas fotos. Só a IA cria essa percepção. Mesmo assim, parece um recurso que muitos não vão querer. Vamos ver se isso avança ou se as pessoas vão resistir. Na SpaceX, o próximo voo da Starship está quase pronto. Eles testaram os 33 motores do propulsor, liberando o caminho para o 13º voo da Starship, previsto para a próxima semana. A Starship é o grande foguete totalmente reutilizável da SpaceX, criado para futuramente levar pessoas à Lua e Marte. O teste de ignição estática, com motores ligados e foguete preso ao solo, fez o propulsor funcionar por 25 segundos, simulando um voo real. Esse voo tem algo importante relacionado. A SpaceX diz que vai lançar seus mais novos satélites Starlink V3 pela primeira vez durante o voo, liberando cerca de 6 deles na subida. Os satélites V3 representam um grande avanço em capacidade em relação aos que estão voando atualmente, e colocá-los na rotina de lançamento é todo o motivo da existência da Starship. Lançar esses satélites em grandes lotes de uma só vez. O lançamento em lotes mantém a SpaceX muito à frente na internet via satélite, onde ninguém mais se aproxima. O voo seguirá uma trajetória que para antes da órbita com o propulsor caindo no Golfo. Se o cronograma se mantiver, isso deve ocorrer por volta do lançamento deste vídeo. Por fim, algumas menções rápidas. A grande atualização do Windows 11 da Microsoft começa a ser liberada em 14 de julho. Os principais destaques são uma restauração com um clique, que pode reverter todo o seu PC para um ponto anterior, e uma pausa de verdade nas atualizações, que permite adiar as atualizações por até 35 dias. Na Xbox, durante a grande reestruturação, 2 estúdios, Double Fine e Compulsion, voltaram à independência. O incomum é que esses estúdios vão poder ficar com seus jogos e seus catálogos, o que quase nunca acontece quando uma empresa abre mão de um estúdio. O Instagram lançou o Muse IA Recurso, que gera imagens com IA direto no app, mostrando a Meta integrando ainda mais IA nos aplicativos que as pessoas já usam todos os dias. O próximo Unpacked da Samsung acontece em 22 de julho, e além dos novos dobráveis, devem lançar óculos inteligentes com IA, em resposta aos da Meta feitos com a Gentle Monster. A Apple fará sua próxima teleconferência de resultados em 30 de julho, provavelmente a última vez com Tim Cook como CEO. John Tennant assume em 1º de setembro. A Volkswagen abrirá pedidos do ID Polo, seu carro elétrico acessível, na Europa no fim de julho, com preços desde 25 mil euros e retorno dos botões físicos após anos de controles por toque. Para os gamers, o Halo original está sendo refeito e pela primeira vez chega ao PlayStation em 27 de julho, algo impensável há alguns anos. E por último, a SpaceX lançou um dos seus boosters Falcon 9 pela 36ª vez, um número impressionante para um foguete que originalmente foi projetado para voar talvez 10 vezes. Essas são as últimas notícias de tecnologia, veículos elétricos e Tesla. Para ver meu vídeo completo sobre a situação das baterias de veículos elétricos na China e como eles estão nos superando nos Estados Unidos, acesse o link acima ou a descrição abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.